Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Alesp Cidadania. Dezembro é o mês da conscientização de luta contra a AIDS. Nos últimos 10 anos, o Brasil registrou uma queda de mais de 25% no coeficiente de mortalidade por AIDS, que passou de 5,5 para 4,1 mortes a cada 100 mil habitantes, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Em 2022, foram registradas quase 11 mil mortes pela doença, 8,5% a menos do que as mais de 12 mil registradas em 2012. Apesar dessa redução, cerca de 30 pessoas morreram de AIDS por dia no ano passado. No total, mais de 61% dos óbitos ocorreram entre pessoas negras, 47% dos óbitos em pardos, 14,7% em pretos e 35,6% entre brancos. É para falar mais sobre esse assunto que recebo no programa de hoje, então, Adriana Galvão Ferrazini, assistente social e presidente do projeto Criança AIDS, e também recebo a infectologista do Centro de Referência e Treinamento DST AIDS de São Paulo, Denise Lotufo Estevam. Sejam muito bem-vindas, obrigada por estarem aqui. Obrigada. Nós que agradecemos. Doutora, começo pela senhora perguntando sobre essa redução. É um importante número, então, para a gente. Isso mostra a eficácia de políticas públicas? Sim, com certeza. Em São Paulo, essa redução se mostrou maior ainda, né, de quase 50%, 46% alguma coisa. Mas aquilo que você comentou, né, ainda morrem 4 pessoas todos os dias de AIDS em São Paulo, né, eram 8, enfim. Mas ainda é uma doença que a gente tem que lidar muito com ela, falar muito sobre ela, quer dizer, o pessoal sempre fala isso, não é só o dia 1º, né? A gente tem que estar sempre falando para conseguir realmente ter um controle. Quais são as políticas públicas, na sua opinião, mais eficazes para reduzir esse número? Então, tem uma questão que você já colocou logo de início, né? A questão de raça, cor, né? Que existe uma questão social preponderante, né? Quer dizer, a gente tem as pessoas pardas e pretas, indígenas, elas morrem mais, elas chegam menos a fazer diagnóstico, porque hoje a AIDS é uma doença evitável, né? Se as pessoas fizerem o diagnóstico cedo, elas não, porque tem a diferença de HIV e AIDS, elas não se tornam portadoras da AIDS, né? Quer dizer, elas são portadoras do HIV. Então, o acesso é muito importante, a testagem. Então, as pessoas que têm uma condição social difícil, o acesso, da mesma maneira as pessoas trans, né, as travestis, os transexuais, que não conseguem acessar o diagnóstico, por exemplo. Né, as pessoas brancas com autoescolaridade acessam mais o diagnóstico, iniciam o tratamento rapidamente e aí conseguem viver sem desenvolver AIDS. Né? Então, tem uma questão social que é importante, né? Porque é a questão social dentro da saúde, né? Que a gente tem que olhar para isso para poder fazer alguma coisa diferente, né? A senhora citou a diferença entre HIV e AIDS. Explica um pouco para a gente. Então, a pessoa quando se infecta, ela tem a infecção HIV. Normalmente a infecção pode ficar assintomática, como a gente chama, até de 8 a 10 anos. E a partir de um certo momento o vírus começa a replicar rapidamente e aí a pessoa desenvolve AIDS. Então, com o diagnóstico precoce, a gente começando o tratamento, hoje em dia a gente fala começar no mesmo dia do diagnóstico do tratamento, ou o mais rápido possível, né? Que isso é muito importante para a pessoa, né? Que diminui a inflamação que a infecção dá, e também em termos da sociedade como um todo, porque quando a pessoa está com a carga viral indetectável, ela não transmite por forma sexual para as outras pessoas, né? Então, é muito importante o diagnóstico precoce. E fazendo o diagnóstico precoce e tratando, né, hoje a AIDS é uma doença crônica, a pessoa não vai desenvolver AIDS, que são as infecções oportunistas, a pessoa realmente adoecer e ficar doente, né? Então... E qual é a eficácia da PrEP, por exemplo, para todo esse processo? Não, a PrEP ela está inserida no que a gente chama de prevenção combinada. Então, é fundamental. A PrEP fez uma diferença enorme, porque a gente entende que, além do preservativo, que continua sendo muito importante, tanto o interno como o externo, a questão da PEP, que é a profilaxia pós-exposição, e a PrEP, que é a pré-exposição, estão fazendo diferença, né, na diminuição do número de novos casos, porque as pessoas não conseguem usar preservativo todo momento, né? Então, a PrEP é um uso de medicamento,
pode ser diário ou sob demanda, mas é mais complexo de falar. O que a gente tem hoje no SUS é o uso do medicamento oral, um comprimido por dia, e a pessoa fica protegida. Lógico que depende do uso correto. E esse uso está indicado para as pessoas vulneráveis. Pode ser homens, mulheres, a partir de 15 anos, né? E isso é muito importante, né? Que as pessoas não tenham preconceito, porque existe, né, muito preconceito. Vai gastar dinheiro comprando remédio, para que as pessoas não usam camisinha. A gente sabe como é difícil a questão de comportamento. A camisinha continua aí como um fator importante, mas a PrEP na prevenção é fundamental. Agora, quem pode fazer uso da PrEP? É qualquer pessoa a partir dos 15 anos, seja homem ou mulher, como a senhora disse para a gente, ou tem algumas doenças que de repente essa pessoa possa ter que inviabiliza o uso? Não, assim, mas são poucos os problemas, né? São 2 antirretrovirais num comprimido único, e a questão que a gente tem que tomar mais cuidado com relação ao problema renal, né? A gente está muito acostumado com esses remédios que a gente usa no tratamento, né? Mas assim, a questão, quer dizer, a indicação da PrEP é a pessoa que vai entender a sua vulnerabilidade. Então, a questão da indicação é mais por a pessoa ser vulnerável, né? Em alguns momentos ela não usa o preservativo, não usa de uma maneira consistente, né? Hoje em dia os jovens aí vão para uma balada, aí bebem, aí perdem, né? Então isso tudo, a pessoa se vendo vulnerável tem indicação da PrEP. Lógico que isso é um cuidado de saúde, né? Tanto o médico como o enfermeiro, como o farmacêutico pode prescrever a PrEP, qualquer profissional médico, não precisa ser infectologista. E tem esse cuidado, né? Quer dizer, a pessoa tem que ir ao serviço a cada 4 meses, fazer exames, né? Não é uma coisa assim que a pessoa faz sozinha e por conta própria, né? E onde as pessoas têm acesso à PrEP? Então, a PrEP, ela está no estado de São Paulo, a gente está trabalhando muito para difundir, já tem um grande número de serviços no estado inteiro, mas a gente batalha para que isso aumente muito, né? Nos SAIs, que são os serviços de assistência especializada, HIV, no estado de São Paulo a gente tem 200 SAIs, nos CTAs, que são Centro de Testagem e Aconselhamento, e a ideia é expandir mais, inclusive na UBS, coitadas, as UBS fazem muita coisa, né? Elas têm que tratar IST, têm que fazer testagem, ainda é uma coisa que, agora em outros estados, por exemplo, as UBS estão oferecendo PrEP. Na rede privada, né, isso foi uma coisa muito importante, né? Quer dizer, o profissional da rede privada pode prescrever o medicamento e a pessoa vai buscar no serviço público, né? No estado de São Paulo, todas as UDMs, que são os locais que distribuem antirretroviral, distribuem a PrEP. Então, isso também é uma coisa importante. E é importante falar sobre isso, né? Então, é bem legal a gente estar aqui hoje, porque as pessoas têm que saber, muita gente não sabe nem que existe, né? A pessoa é vulnerável. Hoje a gente às vezes recebe uma pessoa jovem com HIV e ele fala, pena que não deu tempo, né? Quer dizer, ele não sabia e hoje realmente, se a pessoa usar corretamente, pode ser evitável. E a PrEP, ela veio, né, começou oral, já foi aprovada o uso injetável a cada 2 meses, ainda não está disponível no Brasil, tem um custo alto, mas ela veio realmente para facilitar e para aumentar a proteção das pessoas ao HIV. Lembrando tudo de forma gratuita, claro. Sim, sim, claro. E aí a gente acompanha também, falando sobre esse trabalho do SUS, do Sistema Único de Saúde, principalmente aqui na capital paulista, mas não só, né, em todo o estado. A eficácia desse trabalho que é realizado realmente no combate, né, e também na prevenção a pessoas com HIV. Né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre o número de equipamentos que estão disponibilizados, né, por todo o estado. Na capital paulista isso se concentra ainda mais, né? São Paulo acabou sendo pioneiro, né? Inclusive o Programa Estadual de São Paulo, ele foi criado antes mesmo do Nacional, foi em 1983, a gente está fazendo 40 anos de Programa Estadual. E sempre com essa visão de disseminar os serviços, né? Quer dizer, de ter uma distribuição pelo estado inteiro, né? Então hoje com 200 SAIs, a gente vê que tem uma permeabilidade interessante no estado e isso é muito importante, as pessoas terem acesso, mas é isso que a gente fala, acho que hoje o problema, até tem um colega nosso, o doutor Arthur Calixto, que fala que o problema é mais social, não é de tecnologia, entendeu? Quer dizer, as pessoas têm que ter possibilidade de acessar. Eu falo, por exemplo, as pessoas trans, é uma dificuldade muito grande, que elas, por exemplo, elas vão numa OBS,
elas não se sentem acolhidas, né? Muito pelo contrário. Então, elas acabam que não vão, elas não procuram, né? E, por exemplo, a gente sabe que o nível de HIV na população trans é muito alto, né? E a gente, pois é, e tem essa questão, a questão do estigma, do preconceito. Até hoje a pessoa fala que tem câncer, mas para falar que tem HIV é um drama. Isso é uma bobagem, qualquer pessoa pode ter HIV, né? Por relação sexual, que é a mais comum, pode ser por transmissão vertical, que felizmente a gente está nessa questão, né? Já foi considerado que em São Paulo está eliminada a transmissão vertical, porque você tem como proteger, como eu falei, uma pessoa que toma o remédio corretamente, ela não transmite de maneira sexual. Então, hoje, uma mulher, ela pode ter tranquilamente o filho sem estar infectado, desde que ela tome o remédio corretamente. Então, a questão é que mais pessoas, né, acessem essas informações, né? A AIDS hoje em dia não é, sabe, um atestado de óbito, como já foi, né? Então, você tomando o remédio corretamente, você tem uma vida bem, né? É uma doença crônica, tem que tomar remédio. Hoje a gente tem preocupação com relação a comorbidades, né? As pessoas estão envelhecendo, então tem hipertensão, tem diabetes, quer dizer, mas a gente olha para tudo isso, né? Os serviços, a gente sempre trabalhou com a questão da humanização, do cuidado integral. Eu acho que quem trabalha com AIDS geralmente escolhe, né? Porque tem toda essa questão que a gente acha muito importante, né? De ter esse cuidado integral para as pessoas se sentirem acolhidas nos serviços e poderem fazer o tratamento. Quando as pessoas interrompem o tratamento, a gente tem que ir atrás. Isso é uma coisa também que a gente tem feito como política pública, né, que você comentou. Primeiro, a questão da vinculação. A pessoa faz o diagnóstico, é fundamental segui-la até que ela esteja inserida em algum serviço. Porque antigamente a gente fazia e encaminhava a pessoa e às vezes ela queria esquecer, né? Muita gente, né, fala, não quero saber, não tenho isso, principalmente do interior, muito preconceito. Hoje a gente segue o que a gente chama de vinculação. A pessoa até ela está no serviço e com essa orientação de começar o tratamento, se possível, no mesmo dia, né? Colhe os exames e começa o tratamento. E a outra questão importante é da retenção. Quando a pessoa ela interrompe o tratamento, abandona por algum motivo, o serviço ir atrás. Quando a pessoa é matriculada, a gente faz um contrato com a pessoa. Eu posso te buscar? De que forma? Celular, e-mail? E aí a pessoa diz, e aí a gente tem que ir atrás se a pessoa desapareceu. Tem várias formas da gente identificar se a pessoa não está tomando o remédio. Então, tudo isso é muito importante e está fazendo diferença. Mas a gente sempre acha que a gente tem que fazer mais. E é aquilo que a gente está dizendo, buscar essa população vulnerável que não sabe de nada disso, né? Está totalmente alheia a essas inovações e atitudes que a gente tem tido, né? Agora, Adriana, a doutora Denise trouxe uma questão muito importante para a gente, que é justamente esse fim da transmissão, então, de mãe para filho, né, durante essa gestação, durante o parto, no momento do parto. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o Instituto Criança, né, com HIV, que você gere, então, já há mais de 32 anos. Nossa ONG se chama Projeto Criança AIDS. A nossa casa atende famílias que têm crianças vivendo com HIV. São famílias em situação de vulnerabilidade social e a nossa casa faz o atendimento dessas famílias com a parte assistencial e também com a equipe interdisciplinar. Nós temos assistentes sociais, psicólogos, pedagogo, psicopedagogo e é muito o que a doutora falou, né? Essa equipe interdisciplinar que dá esse apoio, essa assistência para essas pessoas infectadas pelo vírus, né? Porque além do problema de saúde, né, doutora, tem todo o estigma, todo o preconceito, como ela disse, né? Se é uma pessoa com câncer, por exemplo, as pessoas se comovem primeiro. Se é uma pessoa vivendo com HIV, primeiro tem o preconceito e depois a comoção. Então, a gente tem essa equipe interdisciplinar para atender essas pessoas e fazer esse acolhimento. A nossa casa é uma casa de acolhimento, é uma casa de pertencimento para essas pessoas. 99% das nossas crianças foram infectadas por transmissão vertical. A transmissão vertical ela pode se dar durante a gestação, ela pode se dar no parto e ela pode se dar também no aleitamento materno. Falando um pouquinho de números, desde 2019, tanto a AIDS quanto o HIV começaram a cair aqui no Brasil. Esses números começaram a cair, graças a Deus, de uma forma bastante positiva, né, doutora? Desde 2019.
Isso se dá muito em relação ao SUS, viva o SUS, né, doutora? Viva o SUS. Que vem aí fazendo um trabalho incrível em relação ao HIV. Então, a testagem é muito importante e os antirretrovirais são muito importantes. Então, teve a queda tanto no HIV, né, números de HIV, porque as pessoas começaram a usar a PrEP, começaram a usar a PEP, começaram a ter mais consciência em relação ao uso do preservativo. E isso tudo é gratuito, como a doutora falou, na rede pública. E também essa testagem, porque hoje também o autoteste é fornecido pela rede pública. Então, qualquer cidadão pode chegar no CRT, por exemplo, e pedir para fazer um teste rápido. Os CRTs podem fazer o teste rápido, a gente, enquanto ONG, também pode fazer a entrega desse teste para que a pessoa realize esse teste onde quiser. Esse teste também pode ser comprado em farmácia. Então, esses números caíram por todas essas questões de saúde pública que foram sendo cada vez mais fortes aqui em São Paulo. Agora, em 2023, a gente teve a recertificação do município de São Paulo em relação à eliminação da transmissão vertical. Mas, como as doutoras sempre dizem, eliminação não é erradicação, né? Então, nós ainda temos, infelizmente, muitas crianças infectadas pelo vírus HIV. A gente também sabe que existe um trabalho que foi criado pelo SUS, que é toda a prevenção dessa mãe enquanto gestante. Então, quando ela começa a fazer os exames de pré-natal, seja na rede pública, particular, um dos primeiros testes que ela faz é o teste de HIV. Então, em 20 minutos, essa mãe já sabe se ela é uma pessoa vivendo com HIV ou não. Se ela for uma pessoa vivendo com HIV, como a doutora disse, já tem um encaminhamento, já começa a fazer todo o tratamento, etc. Essa mãe continua fazendo essa testagem durante a gestação. Então, essa mãe é testada no mínimo mais uma vez. O ideal seria 3 ou 4, né, doutora? Para a gente ter certeza que essa mãe não foi infectada durante a gestação. Na hora do parto é feito mais uma testagem. Então, essa mãe, essa criança está coberta até a hora do parto. E o que a gente bate muito e que a gente leva informação, porque o projeto Criança AIDS, além desse acolhimento, a gente também faz palestras, a gente tenta levar cada vez mais conscientização e informação para o público em geral, é que essa mãe, ela também pode transmitir o vírus para essa criança através do leite materno. Essa mãe, depois que ela teve o bebê, ela vai para casa com seu filho no colo e começa a amamentar, e se essa mãe for infectada durante essa amamentação, ela pode transmitir o vírus para essa criança. Nós temos na nossa casa diversas crianças que foram infectadas pelo leite materno, porque essa mãe está lá amamentando tranquila, é infectada pelo parceiro durante essa amamentação e quando ela vem descobrir que ela é uma pessoa vivendo com HIV, ela já foi infectada, muitas vezes ela já é até doente da AIDS, né, doutora? Porque já começam as comorbidades, essa criança já foi infectada, muitas vezes também já se tornou uma criança doente da AIDS e daí é que começam todos os problemas, né? Ou então eles ficam cada vez maiores, né, doutora? Então, na nossa casa, 99% das nossas crianças foi transmissão vertical. Então, deixar um alerta realmente para toda a população. A doutora falou da PrEP. A PrEP é de uso para todas as pessoas que têm a necessidade. Mães que estão amamentando, a PrEP também é para vocês também fazerem uso da PrEP, para se protegerem e protegerem os seus bebês. A PrEP é um comprimido, como a doutora falou, que pode ser tomado todos os dias. E daí você está se prevenindo contra a infecção do HIV. Então, mesmo que ela tenha contato com uma pessoa vivendo com HIV, ela está protegida. Consequentemente, ela também não vai passar para o bebê. Hoje, Adriana, você comentou com a gente que são 40 crianças, então, né, na ONG, mas vocês dão esse atendimento para os familiares também. Como que funciona essa dinâmica? Todas as nossas famílias, elas vêm até a nossa casa referenciada pelos hospitais, pelos centros de acolhimento. Então, o CRT encaminha para nós, o Emílio Ribas, Santa Casa de São Paulo, Hospital da Criança, quando tanto pela equipe interdisciplinar como pelos infectologistas é detectada uma necessidade dessa família de um acompanhamento por uma equipe multi. Nós lá trabalhamos com equipe interdisciplinar, com psicólogo, pedagogo, assistente social, fazemos as visitas domiciliares até para entender, né, em loco como é que funciona essa família. E daí quando a gente cadastra essa família, é feita uma anamnese, né? E daí se essa família tem um filho, ou se tem 3, ou se tem 4, a gente apadrinha, né? Vamos dizer assim de uma forma carinhosa, todas essas crianças. Então hoje nós temos 25 crianças vivendo com HIV e as restantes são crianças convivendo, que são os irmãos ou primos, porque a gente tem as famílias mais diversas, né? Então crianças que os pais foram a óbito e os avós acabaram acolhendo, crianças que foram adotadas, crianças que vivem com outros parentes próximos. Então, todas as crianças da casa são acolhidas também pelo projeto. Quando a gente faz o atendimento como um todo.
Então, o nosso atendimento psicológico, por exemplo, é para o pai, é para a avó, é para a mãe, é para a criança, é para o primo, é para o irmão. Vivendo dentro da mesma casa, estando debaixo do mesmo teto, a gente atende toda essa família. Inclusive, quando a gente faz a nossa cesta básica, que é uma cesta bem diferente, a gente manda uma quantidade de alimentos maior, a gente manda itens de higiene e limpeza, porque até por conta das comorbidades, né, doutora, essa parte de limpeza é fundamental para essas famílias, então a gente faz isso. A gente manda roupa, calçado, brinquedo, livro, e a gente faz isso todos os meses. Então, quando a gente acolhe todas as crianças. Então, hoje a gente tem 40 crianças sendo atendidas pela nossa casa. O cadastro é feito para crianças de 0 a 12 anos, vivendo com HIV/AIDS, e elas mantêm, e a gente mantém o atendimento dessas crianças até os 17. Durante esse período, a gente também faz diversos encaminhamentos, tanto para os pais, né, como oficinas de trabalho, porque muitas dessas mães e dessas pessoas vivendo com HIV não têm carteira registrada, não são CLT. Então, a gente procura, sempre que eles tenham algum tipo de profissão, até para exercer dentro de casa, porque daí tem que levar a criança para fazer o exame, para buscar o remédio, para fazer a consulta, né, doutora? Então, muitos desses responsáveis não conseguem ter um trabalho formal. Então, a nossa ONG também tenta capacitar essas pessoas. Quando essas crianças começam a entrar na idade já de primeiro emprego, de jovem aprendiz, a gente também tem alguns convênios que a gente também encaminha, ajuda a fazer o currículo, a se portar numa entrevista, ver as redes sociais, como é que está, enfim. A gente está todo o apoio, né, para que quando essa família seja descadastrada, ela também esteja pronta para o mercado de trabalho da criança, para essa mãe, esse responsável ter a sua independência, e também encaminha para outras ONGs que continuam fazendo esse atendimento com os jovens e os adolescentes. E também como é a conscientização dessa criança e desse adolescente que está na ONG, né, que vocês acompanham até os 17 anos. A gente imagina que dentro desse período, ou quase saindo, né, desse período, essa criança esse adolescente ou esse jovem já começa a ter uma vida sexual ativa e deve, então, ter toda essa conscientização também a partir daí. A gente faz um trabalho bem específico com os nossos adolescentes. Inclusive, a gente faz palestras com sexólogos. A gente traz profissionais, cada vez que a gente entende que os nossos atendidos têm alguma necessidade, a gente busca um profissional capaz para poder fazer essas palestras e conversar a respeito disso. Então, a gente faz roda de conversa com as nossas crianças e daí traz uma forma lúdica e traz um profissional de contação de história. A gente traz uma pessoa da área específica para cada temática. Então, a gente também teve, inclusive, do CRT, doutora, uma parceira, que foi falar a respeito de sexo para os nossos adolescentes. A gente estava com uma atendida com uma suspeita de gravidez, uma garota de 13 anos. Então, isso, assim, desesperou a gente teve que realmente buscar informações para levar esse tipo de conhecimento para eles, né? Porque sexo é um tabu, HIV é um tabu. Então, imagina uma criança que descobre, né, que ela é uma pessoa vivendo com HIV. E um trabalho também muito importante que a gente faz na nossa casa é a revelação diagnóstica. Porque a revelação diagnóstica ela deve ser feita pelo infecto, pelo pediatra, pelo médico que acompanha, né, doutora? E a gente sabe que cada uma das crianças e dos jovens tem a sua forma de se achegar mais a um profissional ou outro, né? Na nossa casa, por ter as assistentes sociais e os psicólogos, eles se sentem muito à vontade com esses profissionais. E muitas vezes as mães, os responsáveis, pedem para que a gente auxilie nessa revelação diagnóstica. Então a gente tem toda uma forma lúdica de fazer isso, né? Porque as nossas crianças, muitas delas têm irmãos. E só essa criança é uma criança vivendo com HIV, os irmãos não. Então como é que explica para essa criança que só ela toma remédio? Porque se é feita adesão total ao tratamento, essa criança não tem comorbidades. Então, como é que a gente explica, né, doutora? Você não está sentindo nada, mas você tem que tomar remédio todo dia? E às vezes um xarope ruim, né? Às vezes algumas contraindicações. Então, todo esse trabalho de conscientização, de revelação, a nossa casa faz. E até mesmo a dificuldade, né, de explicar para essa criança o que é HIV, o que é a AIDS, para que ela possa ter noção, né? Afinal, parte de alguns princípios que na infância a criança ainda não entende, né? Como até mesmo o ato sexual, algumas coisas que ainda não são trabalhadas, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo. Fique conosco.
Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp Cidadania e hoje o assunto é sobre o mês de conscientização ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Para repercutir esse assunto, tenho agora comigo duas convidadas, Adriana Galvão Ferrazini, presidente do projeto Criança AIDS, e com a infectologista Denise Lotufo. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. No primeiro bloco a gente tinha entrado nessa questão de crianças, adolescentes infectadas e principalmente essa transmissão vertical da mãe para o bebê. E aí nessa questão, doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre a transmissão durante o parto e também sobre a amamentação. Mães que estão infectadas podem amamentar? Em quais condições? Então, no Brasil, né, desde do início, a gente sempre orientou não amamentação, né, porque assim, a transmissão pode ser durante a gestação, pode ser durante o parto e também na amamentação. Hoje, com o tratamento, até já se discute isso, né? Por exemplo, na África, eles nunca deixaram de amamentar as crianças, né? Porque não teria substituição. No Brasil, o nosso programa sempre lidou com a substituição, com leite em pó, né? Isso, a fórmula. Enfim, com a fórmula láctea. E aí, porque senão não teria como, né? A pessoa, como é que ela poderia comprar, enfim, uma pessoa com dificuldade não poderia fazer esse... A gente usa um medicamento para inibir a lactação, né? Porque é muito difícil, né? E tem todo um trabalho psicológico, enfim, é uma coisa muito difícil, né? As mulheres se queixam muito, que muitas vezes elas não precisam revelar para as pessoas que têm HIV, e as pessoas ficam perguntando, por que não vai amamentar? Então tem que inventar desculpa. Então, assim, tem uma pressão das mulheres e, assim, já está sendo discutido. Por exemplo, na África já tem muitos dados, né, que hoje as mulheres tomam antirretroviral e aí a transmissão praticamente não acontece com o aleitamento. Mas, por enquanto, no Brasil, a orientação é fazer o tratamento, né? Obviamente, como ela falou, é obrigatório o profissional de saúde pedir o teste, né, de HIV, porque, assim, mesmo que ela descubra na hora do parto, a gente inicia medicamento, depois faz medicamento na criança, a gente tenta de tudo para que não haja transmissão, né? Então, por enquanto, a amamentação não é indicada. Eu acho que em breve talvez isso mude. Isso que ela falou é muito importante, às vezes uma amamentação cruzada, né? Hoje em dia não é tão comum, sim, mas antigamente às vezes a tia amamentava a criança, a tia tinha HIV, não sabia, né? Tem casos assim, super... Então a amamentação é uma questão que ainda é... Delicada, E a transmissão durante o parto, doutora? Então, com o antirretroviral, como eu falei, se a mulher chega com carga viral, nem precisa ser indetectável, menor que 1000 cópias, ela não vai transmitir o HIV. Inclusive, a via de parto é obstétrica, não precisa ser obrigatoriamente cesariana, pode ser parto normal. Então, o fundamental é a pessoa tomar o remédio corretamente e ficar com a carga viral indetectável. Como a gente falou, isso é fundamental para uma questão como essa, né, da mulher não transmitir para a criança, para a sociedade como um todo, né? Porque uma pessoa que está indetectável não transmite o vírus, por exemplo, no caso ao contrário, o homem tem HIV e a mulher não tem e ela está grávida, né? Aí foi o que a Adriana falou, quer dizer, ela pode tomar PrEP se ela quiser, mas se ele estiver indetectável, ele não vai transmitir, né? Então essa criança está segura, né? A mulher vai estar segura, consequentemente a criança também, mas depende da adesão dele. Então muitas vezes a mulher, mesmo com o marido com a carga viral indetectável, ela resolve tomar a PrEP, e a PrEP é muito segura para as mulheres, né? E também durante a amamentação, ela pode continuar usando. Então hoje em dia, porque eu sou de uma época, a gente que é antiga, que assim, as pessoas não admitiam que uma mulher com HIV tivesse filhos, né? Ficava toda uma questão. E hoje não, a pessoa ela deve ter filho e de uma maneira segura. Hoje os casos que acontecem ainda, a gente tem 5, 7 casos ao ano, né? Acho que teve 5, agora 7, depois 5. Ainda são daquelas pessoas que muito vulneráveis, né, usuárias de droga, porque às vezes até interna a mulher, por exemplo, se ela não consegue tomar o remédio direito, a gente interna para dar o remédio. Hoje os remédios são muito mais tranquilos de serem usados, com menos efeitos colaterais. E existem opções, né? Se a pessoa tem resistência, a gente tem outros remédios para substituir. Hoje a gente tem, a pessoa fazendo o tratamento correto, a chance de ficar indetectável, de ter uma vida normal é muito grande, né? Então, as coisas mudaram muito para melhor. O problema que a gente tem tido é com os jovens
principalmente de transmissão vertical, por conta de serem jovens, né? Acho que é a questão da época da vida, né? Transmissão, quer dizer, tomam medicamento desde criança, aí vem uma revolta, existe um cansaço também. Então, a gente tem vários jovens que interromperam o tratamento. Isso realmente, assim, interrompendo o tratamento, a doença vai evoluir. E aí o vírus volta a se multiplicar, ele volta a transmitir, e aí, caindo a imunidade, ele vai ter as infecções oportunistas. Então, é uma coisa muito grave, né? E a gente tem muita dificuldade. A gente faz grupos de jovens, né? Os próprios jovens, acho que isso é super importante, né? Ter essa conversa entre eles, né? Entre os pares que a gente fala, para ter uma ajuda, uns ajudarem os outros para sair dessa fase, que é muito triste, né? A pessoa, porque hoje quem vem a óbito é quem faz o diagnóstico tardio, né? Que não se via vulnerável e não fazia o teste, ou tinha medo, sei lá, uma coisa assim, ou quem interrompeu o tratamento. Porque quem faz o diagnóstico e se trata, não tem por que adoecer. Aí, Adriana, gostaria que você falasse um pouco para a gente também sobre essa dificuldade que a doutora trouxe do tratamento em crianças, principalmente adolescentes, né? Como ela disse. Você acompanha isso muito perto por conta da ONG, né? É muito difícil você pedir para uma criança que não está doente tomar remédio, né? É muito difícil você explicar para uma criança que não está doente, assim como o seu irmãozinho também não está, tomar remédio, ele sim e o seu irmãozinho não. Então isso começa a gerar muitos questionamentos. E alguns dos remédios têm um gosto bastante ruim. O xaropinho, por exemplo, né, doutora? Ele é bastante ruim. Então é difícil você explicar para essa criança. Então, algumas das mães, de alguma forma lúdica, você tem um probleminha no sangue, você tem uma infecçãozinha que você precisa curar. Então, para você continuar não tendo nenhuma doença, você precisa tomar esse remédio. Então, é até uma forma mais fácil de fazer o tratamento quando essa criança ainda é pequena, mesmo tendo toda essa questão de como explicar tomar remédio sem estar doente, né? E essa criança exatamente toma remédio para não ficar doente, né? Para não ter as comorbidades. Porque como a doutora falou, se faz a adesão correta ao tratamento, essa criança vai ter uma vida normal, ela estará indetectável. Então ela só é uma pessoa vivendo com HIV, só uma criança vivendo com HIV e não uma criança com AIDS. A partir do momento que esse remédio não é dado, que essa criança não faz essa adesão, ela pode se tornar realmente uma criança com AIDS, que começam a vir as doenças oportunistas. Agora, quando ele se torna adolescente, realmente é como a doutora falou, né? Começa aquela revolta, começam todos os hormônios, né, doutora? E daí é bastante complicado. Agora, o que a gente também tem que lembrar é que cada vez que existe essa desistência do tratamento, e quanto mais tempo essa pessoa fica sem tratamento, aquele primeiro remédio que ela estava tomando já não faz mais efeito. E daí ela já passa para um próximo remédio, né? Só que chega uma hora também que esses remédios se extinguem. Então chega um momento que se essa pessoa não fizer a adesão correta ao tratamento, esses remédios vão começar a não fazer mais efeito. E daí essa pessoa fica cada vez mais vulnerável a essas doenças, né, essas comorbidades, essas doenças oportunistas que a gente chama. Então essa conscientização que a nossa casa faz com essas famílias e com essas crianças é fundamental. A maior parte das famílias que chegam para nós é realmente para que a gente faça essa conscientização. Uma coisa muito preocupante também que acontece com as famílias que chegam é essa culpa que essas mães sentem pela transmissão vertical. Então essa nossa equipe interdisciplinar tem todo esse cuidado, esse carinho, esse acolhimento para com essas mães, né? Porque a maior parte delas também foram infectadas e não sabiam que tinham sido infectadas e muito menos que poderiam passar, né, essa doença para os filhos. Então trabalhar essa mãe, né, para que não se responsabilize, para que não se culpe por isso, né, e daí fazer também com que esse filho entenda que a mãe não foi culpada, que não existe culpado nessa questão, né, essa criança que foi infectada não é culpada, essa mãe que infectou também não é culpada. Então todo esse apoio, esse trabalho é muito importante e às vezes as pessoas acabam parando de tomar o remédio por se sentirem tão culpadas, né, por ter acontecido isso, por ter feito essa transmissão vertical. Então a nossa casa também faz esse acompanhamento com esses responsáveis, porque a gente tem as famílias mais diversas na nossa ONG, né? Então a gente tem a família pai, mãe, filho, a gente tem avó e neto, a gente tem tio e sobrinho, tem mãe solo, tem pai solo, porque muitos já foram a óbito. Então essa conscientização de que essas pessoas precisam fazer a adesão e esses pais e mães que também são pessoas vivendo com HIV, tem que ser um exemplo para essas crianças. Então a gente também reza e prega que esses pais, esses responsáveis que são pessoas vivendo com HIV, eles têm que fazer adesão, que eles têm que ser um exemplo para os filhos.
Como que eles vão pedir para os filhos tomarem o remédio se eles não tomam o remédio? Então, também é um trabalho muito árduo que a gente faz, que é esse de conscientização. Então, a gente fala que a nossa casa, entregar a cesta básica, a roupa, é o menor dos nossos trabalhos. Então, essa conscientização da adesão ao tratamento é que é o nosso marco. Eu digo que a nossa casa ele existe para que essas pessoas continuem vivas e tenham qualidade de vida, né? Porque a doutora, melhor do que nós, sabe que a adesão ao tratamento não é a diferença entre a vida e a morte, né, doutora? Então, fazer com que essas pessoas tenham realmente essa adesão é o nosso primórdio. Então, por isso, as visitas domiciliares, o acompanhamento de perto realmente dessas famílias, né, com essa equipe, os atendimentos com psicólogos, né, para poder fazer realmente essa acolhida dessas pessoas com tanta dor, né, com tanto sofrimento, porque o estigma, o preconceito é muito grande. Nós temos famílias que os seus parentes não sabem que eles são pessoas vivendo com HIV. Nós temos mães que, quando as crianças começam a aprender a ler e escrever, eles param de levar as crianças para a ONG, porque a gente tem o nosso logo, né, a nossa placa Projeto Criança AIDS. Como que ela vai explicar para essa criança que ela está indo num lugar que fala a respeito de AIDS? Porque essa criança não sabe que ela tem o vírus, não sabe que a mãe também é uma pessoa vivendo com HIV. Então, uma das maiores barreiras também para essa adesão ao tratamento é esse estigma. Como é que você conta que você é uma pessoa vivendo com HIV para sua mãe, para o seu irmão, para o seu primo, para o seu tio, para sua filha? Como é que você conta? A gente tem mulheres que têm 3 filhos, só ela, porque o marido já foi a óbito por conta do HIV, ela e o filho infectado é que sabem, os demais filhos nem sabem. Então, ainda é um estigma, até mesmo pelas pessoas que são próximas, pelos parentes. Então, a gente também faz até essa revelação diagnóstica para os demais parentes, para os familiares dessas famílias acolhidas. Óbvio que quando solicitado, quando autorizado, quando pedido, né? A gente faz, um acompanhamento, né, doutora? É mais um atendimento que a nossa casa faz, mas deixando muito claro que isso realmente só é feito por pedido dessa pessoa. Nós temos leis que protegem, né, essa exposição das pessoas vivendo com HIV e mais ainda de crianças, né, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, nenhuma forma de exposição é permitida. Então, toda essa revelação é feita com a solicitação e o acompanhamento dessas pessoas. Doutora Adriana trouxe esse drama familiar, né, que é vivido pela maior parte das pessoas infectadas com o vírus. Agora, tem também aquela faixa com o parceiro, como contar isso para o parceiro, como começar uma vida, né? De repente essa pessoa, esse adulto ou esse jovem que é solteiro, que quer começar uma vida, que quer, né, montar uma família e tem esse preconceito. Como trabalhar essa parte psicológica dessas pessoas também? Então, acho que é fundamental a informação, né? Por isso que a gente fala, né? E na AIDS isso sempre foi muito presente. E você trouxe bastante, né, Adriana? A pessoa toma remédio sem sentir nada. Isso é uma coisa, né? Então, desde o início, né, a gente sempre trabalhou com isso, quer dizer, a pessoa tem que ter informação, o que é a doença, como é que o remédio age, tudo isso é fundamental. E aí desmistificar, quer dizer, se a pessoa entender que é uma doença como qualquer outra, né, quer dizer, não tem essa questão, porque teve relação sexual, tem a questão de ser homossexual, ser usuário de drogas, ser profissional do sexo, não, qualquer pessoa pode ter HIV. Então, se as pessoas não tiverem o preconceito, isso já facilita bastante para uma pessoa poder falar, né? O que a gente tem de regra, uma pessoa vivendo com HIV, ela não precisa falar para outra que ela vai ter uma relação, que ela tem HIV, desde que tenha proteção, ela esteja indetectável, ela use preservativo, enfim. Mas depois, como você falou, querendo constituir uma família e tudo mais, isso tende a acontecer e a gente costuma ajudar nisso, né? Assim, com apoio para que a pessoa consiga revelar, porque aí fica uma relação, fica difícil se tiver essa coisa, né? Tomar remédio escondido. Discordantes, né, doutora? Então, assim, não é uma coisa simples, né? Mas eu acho que tem todo um trabalho. E ainda hoje isso é um problema, né? Então, às vezes as pessoas falam, numa cidade pequena, o serviço sabe que a pessoa é portadora, a pessoa está se relacionando e não contou, aí o que fazer. Teoricamente, a gente até poderia, né, informar aquela pessoa se ela estiver colocando em risco. Agora, hoje é uma coisa mais, né, se ela está tomando o remédio corretamente, está indetectável, ela não está colocando em risco. O importante é ela falar a respeito, né, ter confiança e tudo mais. E para isso ela tem que ter informação. Então, isso a gente sempre trabalhou, quem tem HIV sabe o que é CD4, sabe o que é carga viral, sabe a importância do tratamento. Isso faz uma diferença enorme.
Tanto que a adesão, né, que a gente fala, o uso correto da medicação em portadores do HIV é melhor, bem melhor do que as outras doenças crônicas. Por exemplo, uma pessoa com hipertensão, com diabetes, elas tomam muito pior os remédios do que quem tem HIV. Eu acho que porque falta informação. A informação é fundamental. E para tudo, né? Para o tratamento e para a prevenção, como a gente falou, né? Falar sobre as coisas, né? Assim, a pessoa não vai identificar se ela não sabe que existe. Né? Então a gente tem que falar sobre isso. Mas o preconceito e o estigma em torno, né, da palavra HIV, da palavra AIDS, ainda traz uma carga muito grande. Né? E já temos 42 anos aí de epidemia e continua isso. É uma coisa que a gente mesmo que tem que, né, tem que continuar colocando, e essa questão que realmente atrapalha, inclusive, o tratamento, né? Quer dizer, atrapalha a pessoa de buscar o diagnóstico. Isso que a Adriana comentou, a questão do autoteste, né? A própria pessoa fazer o teste. Tem pessoa que não quer ir no serviço. Quando a gente começou a testar lá atrás, era anônimo. A pessoa não dava o nome, ela dava um pseudônimo, porque assim, era uma coisa, né? Isso foi mudando, né? Felizmente. E hoje as pessoas, né, vão fazer o teste, fazem o teste rápido, como ela falou, que vai no serviço, em 20 minutos o teste está pronto. Mas também, se a pessoa não quiser acessar, né, por algum motivo, o serviço de saúde, ela pode ou comprar na farmácia ou pegar nos serviços o autoteste. Hoje em dia o autoteste que tem disponível é oral, né, é feito dos fluidos orais, né? Tem uma orientação toda, e aí fazendo o autoteste, se der positivo, ela tem que procurar um serviço. Mas isso também é fundamental, quer dizer, a gente explodir aí de autoteste, explodir de preservativo, os insumos têm que estar disponíveis, né, para as pessoas poderem utilizar da melhor forma. Então o autoteste também é vendido em farmácias? Também é. Sem receita? Sem receita. Perfeito. É como... Custa cerca de R$80. Mas existe no serviço público. Sim, está sendo distribuído também. Para quem usa PrEP, a gente costuma sempre liberar autoteste para ela mesma usar ou para dar para os parceiros, né? Quer dizer, se a pessoa usa PrEP, ela deve frequentar um grupo vulnerável também. Então, é a questão dos pares, né? Então, expandir as informações. E mais do que isso, para que a gente possa finalizar, qual a eficácia das campanhas também em épocas que a gente sabe que, digamos, explode esse número, né? No Brasil a gente tem muitas essas campanhas de forma mais clara, né? Ou mais incisiva em algumas épocas festivas, como por exemplo o Carnaval, por exemplo o final de ano, né? Onde realmente a gente vê mais, né? De forma mais ostensiva realmente. E não pode ter preconceito nas campanhas, né? Então a gente tem que falar de casais homo, hétero, de pessoas trans, de travestis. Eu acho que você não pode ter limitação na questão da informação, né? Não pode ser uma coisa velada, ou então, por exemplo, não, só preservativo. A gente tem que falar do que é real, né? Falar de drogas. Hoje a gente está vivendo um grande problema do que a gente chama de sexo químico, as pessoas usando drogas para fazerem sexo, e aí mesmo a pessoa que usa PrEP às vezes não vai lembrar, é uma coisa. Então a gente está lidando com isso também, está voltando à questão da droga injetável, a gente tem que falar sobre isso, né? Para as pessoas fazerem o uso seguro, para a gente tentar ajudar a pessoa a deixar a droga, enfim. Eu acho que tem que ter essa abertura, né? Que a gente está falando de saúde, não tem que entrar em nenhum outro juízo de valor, né? A gente tem que falar sobre o que é fato, né? Adriana, e o Dezembro Vermelho, que é a campanha que nós estamos hoje, né, vivenciando nesse mês, ao longo do mês de dezembro, qual é a importância? Eu gostaria que você falasse para a gente também, para conscientização, justamente para mudar todo esse estigma, toda essa mentalidade que a gente tem conversado aqui agora. Eu concordo com a doutora, né? A gente precisa cada vez mais levar informação. Eu sempre falo que quando a gente tem informação e a gente não presta serviço, a gente não leva essa informação para os outros, nós somos criminosos. Eu entendo e acredito que cada vez que você tem o poder da informação, porque informação é poder, você tem a obrigação de levar isso para o maior número de pessoas possíveis. Uma coisa que a gente sente muita falta, né, doutora, é que a gente só é procurado para falar a respeito de HIV quando chega em dezembro. Então, Dezembro Vermelho. A gente é procurado para falar quando chega o Carnaval, né, doutora? Para poder falar de preservativo. Só que as infecções acontecem em janeiro, fevereiro, março, durante todo o período, né? E uma coisa muito, muito importante é a conscientização das pessoas que o HIV ele não tem cura.
Então a gente faz palestras, inclusive em escolas para 9º ano, por exemplo, e a gente fala que essas crianças, quando começarem a fazer sexo, elas vão fazer sexo de máscara, porque elas dão aula de Covid. Elas sabem tudo a respeito de Covid, mas elas não conhecem nada a respeito de HIV. AIDS não tem cura. Infelizmente, AIDS não tem cura. Então, o uso do preservativo, o uso da PrEP, da PEP, a prevenção combinada, né, através da mandala, doutora, como ela falou, é imprescindível. Porque hoje a vida normal, dita normal da doutora com o vírus do HIV, é como a doutora falando, uma doença crônica, como hoje a gente tem o diabetes, a gente tem a hipertensão, mas é uma vida com restrições. Então a gente sabe que vai tomar remédio para a vida inteira, a gente sabe que alguns remédios durante o período vão ter alguns problemas, então a melhor forma ainda é a prevenção. Então eu gostaria muito, eu faço um apelo aqui para que todos os veículos de imprensa falem a respeito de HIV de uma forma realmente clara, sem o preconceito, sem o estigma, porque hoje a gente não tem mais grupos de risco, hoje nós temos comportamentos de risco. O HIV ele não vem escrito na testa, eu sou uma pessoa vivendo com HIV, eu não sou uma pessoa vivendo com HIV. Todos nós estamos expostos à infecção a qualquer momento. Então hoje não existem grupos de riscos, e sim ações de risco. Então a gente tem que falar a respeito disso. A gente tem que se proteger, proteger filhos, proteger netos, proteger amigos e levar informação para toda a população. Porque em algum momento da vida todos nós seremos expostos de alguma forma. Então o conhecimento é o que vai fazer a diferença. E é o que a gente sempre diz, né? E continua valendo, inclusive vai muito de encontro com o que a Adriana falou pra gente. HIV, AIDS não tem rosto, né? Não tem cara, não é porque você olha, fala, parece que não tem, né? Infelizmente as pessoas muitas vezes ainda se balizam por aí, isso tem que cair por terra também. Exatamente. Adriana, doutora, gostaria de agradecer demais a presença de vocês hoje nesse bate-papo, agradecendo também a sua companhia, e o Alesp Cidadania de hoje fica por aqui, até o próximo.